Pessoal, vamos pregar uma palavra rápida, mas que eu julgo ser de suma importância, uma vez que nós estamos trabalhando uma temática e tem sido muito bom para a igreja trabalhar desse jeito. Nós terminamos o ano passado com esse propósito de fazer isso, trabalhar dentro da estação, dentro dos 3 meses, cada ano, fazendo esse esforço muito grande para pregar dentro de uma série, para que todos nós consigamos entender bem qual é a visão, para onde a gente está indo. E eu hoje quero continuar dentro da temática do domingo passado, falando sobre a estação serviço, ministério. Quem é um ministro de Deus aqui, diga amém. Quem é uma ministra de Deus, diga amém. É isso, você é um ministro do Senhor. Você foi chamado para desenvolver algo muito importante e eu quero trabalhar esse tema com você hoje, abrir um texto da Bíblia e ler com você, para que possamos falar sobre 3 dimensões do serviço cristão. Esse será o tema de hoje, para a mensagem que eu quero abordar. 3 dimensões do serviço cristão. Quando falamos em servir, falamos em cumprir o nosso ministério, o nosso chamado. É isso. Todos entendem, quando fazem parte de uma igreja, que você deve exercer um serviço, deve exercer o seu chamado, o seu ministério. Há quem acha ainda que não tem o que fazer na igreja. Pastor, eu não ocupo cargo nenhum. Não estou a falar de cargo, estou a falar do propósito de Deus para a sua vida. Você está aqui ouvindo essa palavra e saiba de uma coisa: há um propósito estabelecido por Deus para você cumprir. E é nessa perspectiva que eu quero que você entenda essas 3 dimensões do serviço cristão. Até porque eu tenho plena convicção que você é um cristão. Senão você não estaria interessado em ouvir o que está ouvindo nessa manhã. Talvez você pode não ter dado a devida atenção a essa temática, mas no final desse culto você vai entender que ser um ministro, ser um cristão verdadeiro, ser um servo de Deus verdadeiro, exige de mim e de você um entendimento sobre essas dimensões do serviço cristão. Por que, o que, como fazer? Por que, o que e como fazer? Você precisa entender bem esses passo a passo. Então, quero que você entenda essa diferença, né, dentro dessas 3 dimensões que nós vamos falar aqui. A primeira que nós queremos sobre o serviço cristão é sobre o quê? Vamos falar primeiro aí, coloca aí na tela, por gentileza, já está aí. Sirva a Deus. O que é servir a Deus? Como servir a Deus? João, capítulo 12, o verso de número 26. Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também. O meu servo também. O servo de Deus está aqui nessa manhã. A serva de Deus está aqui. Deus está. E é por isso que tu está também. Porque aonde Deus está, você está. Você veio aqui hoje e alguém diz: vão na igreja comigo. Deus está lá, não é verdade? Mas na verdade, onde você coloca os seus pés, Deus está contigo. Porque Ele mora em você. Você é casa de Deus, você é templo de Deus. Diga lá: eu sou templo de Deus. Você é a morada de Deus. Você é o templo do Senhor. E é isso que nós precisamos entender. Aonde você estiver, quem é de Deus e quem é um cristão, Deus está com você. Por isso que eu sempre falo que o crente não precisa ser vigiado por ninguém. Não precisa. O crente não precisa fazer esforço para deixar de pecar. Não precisa. Como assim, pastor? Não, quem é morada de Deus, não. Porque Deus está com você em todo lado. Quando você pensa em fazer algo que Deus não agrada, Deus está com você.
Ele comunica a sua mente. Está mal, não pode, não deve. Isso vai te fazer mal, porque evangelho é coisa leve. Tudo que Deus diz para a gente para não fazer, é porque Ele sabe que se a gente fizer, vai dar ruim. A gente vai sofrer com as consequências daquilo que fazemos. E aí Ele fala na nossa mente, porque nós somos servo dEle, Ele mora na gente. Eu não preciso estar num lugar preocupado com quem está me vendo. Será que eu posso fazer isso aqui? Será que não tem ninguém me vendo? Não. Porque quem me vê, aquele que nada fica oculto aos seus olhos, é Deus. E Ele mora em mim. Então a minha mente, os meus olhos, o meu corpo é direcionado por Deus. Porque eu sou um servo dEle. Então o Senhor está em mim. Diga lá, o Senhor mora em mim. Diga, o Senhor está aqui. Esse versículo deve estar sempre como centro das nossas reflexões de hoje. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Falamos e ouvimos falar muitas vezes das bênçãos que buscamos do Senhor. Mas um homem e uma mulher de Deus devem buscar primeiramente a honra. E ser honrado começa por ser um homem e uma mulher que serve a Jesus. Alguém, eu ouvi esses dias, alguém dizer assim, tem que ensinar na sua igreja o princípio de honra. As pessoas honrarem o pastor, honrarem o líder. Nada disso. Ensina as pessoas a honrar Jesus. Porque se você honrar Jesus, Jesus vai fazer as pessoas honrar você. Se você honrar Jesus, as pessoas vão te respeitar. Como assim, pastor? Verdade. Porque você é morada de Deus. As pessoas não vão te olhar mais como um Zé Ninguém. Vai te respeitar. Eu não preciso dizer para quem quer que seja, me honre. Porque a palavra de Deus já diz, aqueles que honrarem a Deus, Deus o honrará. E como que Deus honra as pessoas? Fazendo pessoas reconhecer o seu chamado. Colocando você em posição de honra. Quando você menos esperar, alguém vai te honrar. Não fica à espera que alguém, esse alguém seja o seu irmão do seu lado. Porque se ele não fizer isso, Deus vai colocar outro para fazer no lugar dele. Porque a palavra de Deus, ela não cai por terra. Se você honra a Deus, Deus o honrará. Não é o Pedro, o João, a Maria, que você vai pedir para te honrar. Não, o próprio Deus vai tratar disso. Eu já contei aqui inúmeros testemunhos, eu tenho vários para contar, de situações que eu já deparei aqui em Portugal, que eu fico olhando assim, meu Deus, o que eu sou? Aí Deus fala no meu ouvido, morada do Espírito Santo, porque você mesmo não merece nada. Se está acontecendo, é porque Deus está dentro de você. Ou você acha que você mereceu Deus de uma coisa? Ah, esse irmão não me reconhece, esse irmão não vê, não me honra. Não precisa disso. Porque Deus, Ele vai te honrar. Mas se você primeiro cumprir o que está no texto, honre a Deus, aprenda isso. Honre ao Senhor, para de bater no peito e achar que é pela força dos seus braços. Para de achar qualquer coisa, você não é nada. Você só tem alguma coisa porque Deus está contigo. Você só tem essa inteligência porque Deus é que te deu. Você só tem essas capacidades, esses dons, é porque Deus está em você. Basta um vacilo, deixa para você ver o que dá. Chame sempre pela presença dEle, honra Ele, fale com as pessoas. Quando alguém reconhecer os talentos que está em você, diga, olha, ai de mim, se não fosse Jesus em mim. Muito obrigado pelo reconhecimento. A parte minha aqui foi só deixar Ele morar. Entra na tua casa, Senhor, porque eu sou morada do Senhor. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. O segundo ponto, sobre as 3 dimensões, eu falei da primeira, disse que seria rápido nossa palavra. Vamos para o segundo. A primeira dimensão do serviço cristão, o que eu disse? Sirva. Você deve treinar essa dimensão.
Você tem que aprender a servir a Deus. Porque quando você entender esse princípio, você para de ficar buscando recompensa nos outros. Ah, Deus, eu fiz, ninguém reconhece. É Deus que te paga. É Ele que é galardoador daqueles que o buscam. É Ele que dá a gente. Ele tem uma firma que não quebra, que não fale, que não falta dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. É Ele que tem o controle de todas as coisas. Se precisa de uma palavra, de um conselho, Ele tem para dar e para vender. Ele tem com sobra. Então, sirva a Deus, porque Ele não falha com você. Entenda isso. Aplique isso naquilo que você está fazendo. Eu estou servindo a Deus. Eu estou servindo a Deus. Tudo que eu faço é para servir o meu Pai, o meu Deus, que me recompensa em tudo. Estou aqui cheio de saúde, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de bênção. Tudo isso, porque eu aprendi isso, servir a Deus. Olha o outro ponto. Olha o outro ponto muito importante. Quem me serve precisa seguir-me. Onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Ele honra. Então o Pai honra. Se viu Jesus, Deus te honra. Ele que faz isso. E Ele está a fazer nessa manhã com você. Você vai sair daqui hoje com essa convicção bem clara. E se você tinha dúvida disso, que o servir a Deus traz esse tipo de resultado, começa a fazer a partir de hoje. O segundo ponto, por favor. Sirva aos irmãos. E a prova do servir a Deus está aí. É aqui. Porque falar que eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus, eu sou um servo de Deus, até que isso aí se ouve bem. Mas a primeira parte, a demonstração que o meu serviço a Deus está a ser feito de uma forma correta, é quando eu executo bem essa segunda parte. Eu sirvo os meus irmãos. Você precisa olhar para essa reflexão hoje com essa perspectiva de como honrar a Deus através do meu irmão, através da minha irmã. Isso é bom demais, pessoal. Essa semana eu estava conversando com alguns líderes aqui, e eu estava dizendo para eles, como é interessante um evangelho prático. Como é interessante quando você conversa com um irmão que precisa do seu serviço, que carece do seu serviço. Quando eu falo em serviço, eu falo de todas as áreas. Às vezes, o seu serviço, sabe o que é para o irmão? Sabe o que é? Você dá o ouvido. Você sabia disso? Às vezes, o meu serviço para com o irmão é eu sentar com o irmão e dar o ouvido para ele falar as suas dores, ele partilhar as suas dificuldades. Às vezes, o que ele vai partilhar comigo, eu sequer tenho nos meus recursos algo para solucionar o que ele está precisando. Mas só o fato de eu dar atenção para ele e dizer assim, olha, eu conheço alguém que pode te ajudar nisso. Eu vou orar com você aqui diante dessa situação. Diferente, gente, de um psicólogo, que às vezes as pessoas pagam o psicólogo apenas ficar ouvindo ele. Tem ninguém, vai lá e paga um psicólogo. Não estou dizendo que serviço de psicólogo é só isso. Mas a maior parte do serviço, para muita gente, principalmente que não tem isso aqui, a igreja, não tem quem ouça, não tem ninguém para ouvir, então quem vai lá e paga um psicólogo. Aí chega lá, o psicólogo ouve, fala.
psicólogo, olha, você tem muito problema nisso aqui não. O problema é que isso vive separado numa casa, não tem ninguém, não tem parente, não tem amigos. E essa pessoa está se adoecendo emocionalmente porque não tem ninguém para ouvi-lo. Aí vai lá e paga uma consulta de 90, 80 euros no psicólogo para ficar ouvindo. Faz bem? Claro, porque é comprovado. Você precisa falar, você precisa partilhar. Isso é comprovado, que isso traz um resultado extraordinário na vida da pessoa. Quando você joga para fora, quando você conta para alguém as suas dores, você joga aquele lixo para fora. E as suas emoções ficam boas, porque às vezes você está precisando de ouvir uma palavra com uma perspectiva diferente, uma visão diferente, de uma pessoa que vai dizer para você, às vezes, ela tem até menos estudo que você, mas ela tem mais experiência que você. Ela já passou pelo caminho que você está passando e você está afundado nele. Ele já saiu de lá. E quando você partilha a sua dificuldade, essa pessoa diz assim, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. E quando a gente coloca Deus na frente, eita, começa a abrir portas na vida de quem não tem fé, de quem não tem a experiência que você tem, a habilidade em Deus que você tem. Às vezes você não tem escolaridade, não tem muitos cursos, mas você tem um tempo de oração que o seu irmão não tem. Uma experiência com Deus na Bíblia que o seu irmão não tem. E aí você dá o ouvido, e quando você começa a ouvir, Deus ministra no seu coração. Diga essa palavra para ele. Diga essa palavra para ela. E quando você fala, você liberta o irmão. Pastor, achei que servir o irmão era só dar dinheiro para ele. Também, se você tiver para dar. E a situação dele for essa, se a situação dele for a situação financeira e você pode ajudar, a Bíblia diz que quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você tem condição para dar uma cesta básica para um irmão que está passando dificuldade, por que não? Sirva ele. Pode não mudar muito a sua vida, mas vai mudar a vida dele naquela semana. Porque talvez ele tenha um filho, uma filha que está precisando. Sirva o seu irmão, ajude ele. Evangelho é coisa prática. O que você tem que fazer hoje, faça hoje, não faça amanhã. Quando alguém está com fome, dê de comer, é bíblico. Se você pode, entra com ele dentro de uma lanchonete qualquer e pague para ele um lanche. Você não comeu hoje, a partir de agora você come, porque eu vou pagar o lanche para você. Se você pode fazer isso, por que não fazer? Pastor, porque ele não merece. Você está fazendo em Deus? Ou você está fazendo pelo merecimento dessa pessoa? Jesus entregou a vida na cruz por você. Você merecia alguma coisa? Então a gente tem que ter essa perspectiva das coisas de Deus. Nós estamos na estação sobre o serviço. E ministério, servir, é coisa prática. Eu vou fechar com o último tópico dessa mensagem. Pode pôr na tela, por favor. Sirva a Deus, sirva aos irmãos, sirva ao próximo. A gente pensa assim, mas como assim, pastor? O irmão também está na mesma. Quando eu falo dos irmãos, eu estou falando dos nossos irmãos na fé. Qual que é o primeiro mandamento que Jesus ensinou? Amar a Deus. E o segundo? Amar o próximo. E o novo mandamento de Jesus? Amar ao próximo como eu vos amei. Aí aperta. Porque às vezes, quando Jesus confronta aquele moço naquela conversa, aquele jovem religioso, que conhecia os preceitos da lei, conhecia o Velho Testamento, de cor e salteado, mas não vivia nada, porque a gente sabe que a lei só é possível viver ela, sabe como? Quando você tem Jesus dentro de você. Enquanto você está tentando viver a lei com a força do seu braço, não, eu vou fazer isso aqui porque eu tenho que melhorar em Deus, e você não entrega a sua vida verdadeiramente a Jesus, você está se esforçando à toa. Você cai e levanta, cai e levanta.
No dia que você passar a ter uma experiência com Deus verdadeiramente, aí a lei de Deus vai para dentro de você. Aí o mandamento de Deus vai morar dentro de você. Aí você vai entender que é isso que Jesus veio fazer na terra. Ele veio morar dentro da gente. O povo estava cansado de ser sepulcro calhado, de fazer de conta, mas por dentro estava cheio de imundícia. Deixa Jesus morar dentro de você. Entrega a sua vida inteiramente. Aí você vai entender esse processo aqui de amar o próximo. De amar. Mas como, pastor? Claro que você não vai conseguir amar. Se você tiver na perspectiva, na sua visão carnal, você vai amar esse povo ruim que existe aí, irmão. Está difícil de amar irmãos que estão dentro da igreja, fazendo de tudo para estar melhor. Como que você vai amar um cara lá fora, pecador, que está afundado nos vícios? Como que vai fazer isso, gente? Se não deixar Jesus estar dentro de nós, nessa dimensão aqui, ó, nessa visão, nessa perspectiva. Se nós não entendermos isso aqui, como a gente vai fazer? 1 Pedro capítulo 4, verso 10 diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça. Paulo ensina que nós devemos servir uns aos outros. Não precisamos de fazer todos os mesmos, ou seja, cada pessoa aqui tem diferente maneira de servir. Você tem várias formas de fazer as coisas. Eu disse aqui que o seu serviço pode ser dar o seu ouvido para escutar alguém. O seu serviço pode ser uma mão de obra que você vai oferecer a alguém. Pode ser algo que você está aí dentro do seu coração. Ah, boa, eu já sei o que eu vou fazer. Teve uma época aqui que nós tivemos uma temática dessa, muito forte, um ano. E uma célula nossa descobriu, uma pessoa aqui da igreja, estava morando num lugar aqui próximo, aqui da cidade. E quando a célula foi lá, esse irmão estava quase morto dentro de casa. Tinha muito tempo que não via na igreja, não tinha ninguém por ele. Chegou lá, esse pessoal entraram dentro dessa casa, fizeram uma limpeza, fizeram uma faxina, pintou aquilo tudo, arrumou o apartamento do irmão todo, que estava tudo fora do lugar. E era justamente dentro dessa temática que nós estávamos trabalhando. A importância do seu serviço. Não basta você ler a Bíblia e olhar aqui e dizer: ah, que texto bonito. Pedro está dizendo aqui que a gente precisa servir com os dons que Deus nos deu. Ah, eu sou cheio de dom. Eu prego bonito, eu canto bonito, eu faço tanta coisa bonita na igreja. Isso também é importante. Mas você tem que tirar daqui, de dentro, sair lá para fora e fazer o mesmo. É lá que a sua luz vai brilhar mais forte. Porque aqui está cheio de luz. Aqui já tem muito sal. Você tem que salgar lá fora a carne que está apodrecendo. Você tem que iluminar as pessoas que estão em trevas lá fora. É no seu trabalho. É na empresa que você está inserida. É que você precisa ser a luz de Deus ali. As pessoas têm que ver essa diferença em mim lá fora. É quando todos começam a portar mal e você porta bem. E não precisa fazer muito esforço para portar bem, porque Deus está em você. Pastor, eu estou fazendo um esforço para não deixar de ser assim. Não, é porque você ainda não relacionou com força com Jesus. Abraça Ele. E tal como diz em Mateus capítulo 11: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o meu jugo suave, meu fardo é leve. Sabe o que ele está dizendo? Encosta nele. Deixa ele colocar o jugo sobre o seu pescoço. E quando tiver pesado a carga, sabe? Como nas técnicas de cultivação antiga, o boi mais forte ajuda o mais inexperiente, mais fraco. Esse é você, sou eu, que precisamos de Jesus. Ele vai dizer: pode ficar tranquilo, que a carga maior é eu que levo.
Eu sou o Senhor das vossas vidas. Receba essa palavra nessa manhã, porque Ele quer fazer de você um servo de outros. E para servir os outros, você precisa estar forte. Porque não é fácil servir as pessoas se a gente não estiver forte, gente. Gente dá trabalho. Você sai do seu trabalho e às vezes o telefone nos toca. Irmão, estou precisando disso. Você fala, ai meu Deus, eu também estou. Se não for com a força de Deus, como você vai servir alguém? Como? Alguém te liga e diz, pastor, eu preciso de uma visita. E você chega lá, meu Deus, o que ele está precisando eu também preciso. O que é que eu tenho que fazer agora? Você tem que ouvir Jesus. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir o que o Senhor tem para a sua alma, para a sua vida. Porque só assim você terá saúde emocional, espiritual, física, para ajudar o próximo. As pessoas que estão lá fora. Sabe por quê? O sol, a chuva está sobre todos. Os problemas, as lutas vêm sobre nós também. Mas a diferença é que nós temos Jesus dentro de nós. Eu vou concluir essa terceira dimensão do serviço cristão, de servir o próximo. Eu quero dizer para você, bem claro, ser cristão é ser servo. Toda vez que alguém perguntar se você é cristão, pensa em responder. Porque se você não serve ninguém, nem você mesmo, nem os seus, você ainda não aprendeu o que é ser um cristão verdadeiro. Porque ser cristão é servir uns aos outros. Não tem como fazer isso. Treine isso na igreja. Aprenda isso aqui, dentro do nosso contexto físico. Tem gente que tem muita dificuldade com isso, de entender o que é ser servo. Irmão, servir é servir, tá claro. Servir, você chega aqui, sai ali fora. Tá tendo uma festa. Nossa, que festa boa, de comes e bebes. Que coisa boa, stand de mesa. Quem é que vai limpar essas mesas, limpar essa cantina, essa cozinha depois do culto? Ofereça, abençoado, para ser você a servir. Não sai desconfiado como se nada tivesse acontecendo, não. Tem um monte de vasilha lá dentro para lavar. Fale com alguém, pode contar que pelo menos o meu prato e da minha família eu lavo. Você vai estar servindo. Treine isso. Dentro do nosso contexto, não precisa. Tem muita gente aqui para fazer. E você não quer ser servo, é? Você não quer aprender a servir, é? É? Eu pedi para fazer um esquema, organizando. Todas as salas nossas aqui, todas as salas nossas, diga nossas salas. Isso aqui é seu. Esse espaço aqui é teu, é meu, nosso. Tudo aqui é para o nosso uso. E tudo tem que ser bem cuidado por nós. Aí dentro do esquema lá, que a pessoa tem que assinar para usar as salas aqui, eu coloquei assim, quando for utilizar a sala dos jovens, a nossa sala ali, multiuso dos jovens, se você fizer uma festa de aniversário para sua criança, usou o nosso espaço, assina aqui. Você tem que deixar limpinho, viu? Tudo organizado. Porque isso é um treinamento para servir bem. Porque tem gente que entra nas igrejas, participa, usa toda a instrumentação, aquilo que a igreja oferece, e quando termina, vai embora, como se diz, o pastor deve pedir os anjos vêm aqui, limpa isso tudo para nós. Vamos embora. Eu penso que ele deve pensar isso. Os anjos vão descer e vai limpar, deixar tudo pronto. Não, irmão. Nós temos que ser treinados a servir uns aos outros. Irmão, o que você precisa? Você fez esse almoço aí para encher minha pancinha, minha barriga? Estava tão bom. O aniversário foi de quem? O aniversário foi do irmão ali. Foi gostoso esse churrasco que você ofereceu, foi bom. Tem vasilha aí para a gente lavar? Quero servir. E tem gente que se você pedir, ela acha ruim. E no meio dessa plateia aqui, tem gente aqui me ouvindo que é assim. Vai que paciência, gente. Achei que era só comer o pão e ir embora. Não, irmão, você tem que servir, crente.
Você tem que aprender que você faz parte do ministério cristão. Você é servo. Servo de Deus serve o próximo, serve as pessoas. Às vezes a gente lança um desafio na igreja, ó, gente, estou precisando aqui de gente para ajudar a servir em tal área. Tem que mudar a estratégia. Vou te dar um exemplo. Nós lançamos um desafio aqui para servir na área de estacionamento de carro. Me pergunta aí, no coletivo. Quantos já se prontificaram? Pergunta, quantos já prontificaram? Nenhum. Até agora, nenhum. Vamos ganhar esse povo para Jesus, vamos ganhar esse pessoal. Vai ganhar o quê, irmão? Se nós não estamos cuidando nem de quem está aqui dentro. Nós temos que aprender a servir melhor. Tem gente que coloca o carro mal, é crente. Se você vai lá e falar com o irmão, seu carro está mal, coloca num outro lugar, porque o pastor já ensinou a nós aqui, a igreja, para não fazer isso. Ele sai com um beijo desse tamanho. Eu não volto mais nessa igreja, esse povo é muito enjoado. Aprenda a servir, crente, pelo amor de Deus. Sirva uns aos outros. Uma igreja que cresce é uma igreja que serve. É uma igreja que tem uma visão, não só para dentro, mas para fora. Que olha para a comunidade que está à volta e diz assim, nesse prédio de frente, aqui atrás tem um monte de gente indo para o inferno. E nós precisamos aprender a servir uns aos outros. Para, pastor, está muito ruim essa mensagem. Põe a mão no seu coração. Eu vou orar por você. Porque eu vou melhorar. Vou melhorar em nome de Jesus. Eu vou melhorar. Eu preciso ser um Enéas melhor. Nosso Deus, meu Jesus. Como é difícil, Senhor, pregar um tema desse. Que a gente vai vendo o quanto a gente é ruinzinho. Me conserta, me melhora. Me molde, Deus. Desça comigo, Espírito Santo, a casa do oleiro, me faz de novo. Eu preciso ser um homem melhor. Coloca sobre os seus pés nessa hora. E no som de uma canção, você vai orar a Deus. No nome de Jesus. Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso servir os meus irmãos com os dons. Que a tua palavra diz, Senhor, que a fé, se não tiver obras, para si, só está morta. Por si só está morta. A tua palavra também diz, Senhor, mas alguém dirá, você tem fé? E eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem as obras. E eu com as obras, lá mostrarei a minha fé. Não tem como, Senhor, pregar essa fé em Ti, se não estivermos dispostos a servir uns aos outros. A minha fé tem que estar viva com as minhas ações, as minhas atitudes. Porque aquilo que eu prego é aquilo que eu vivo. Aquilo que eu ensino é aquilo que eu pratico. Porque o Senhor está em mim. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Que eu não seja como aquele homem, Pai, que fazendo parte daquela parábola que o Senhor contou, que passou ao largo ao ver o samaritano. Ou seja, vendo o samaritano, foi aquele que olhou para um homem caído à beira do caminho e levou até a hospedaria e cuidou dele. Que eu seja, Senhor, esse homem com coração igual do Senhor, disposto a obedecer a tua palavra, a cumprir o teu querer, a tua vontade, Senhor. Coloca esse coração em mim, que a tua vontade prevaleça. O coração, Senhor,